Boa noite, igreja. A paz de Cristo também. Amém. Eu só queria um copo com água, se for possível. Já levantou a irmã ali atrás, ali, ó. Aleluia. Muito forte isso, né? Aljava. Ai, quantos nessa noite querem ser lançados? Mas antes de ser lançado, nós temos que ser puxados pelo braço do Senhor. Isso é forte, faz sentido, muito sentido. Boa noite para quem está aí na sua casa, quem está nos assistindo hoje. Tá? Eu prometo que vou ser breve, não vou ser demorado. O Espírito Santo ministrou em mim há 1 ano e meio atrás. E essa semana que se passou, ministrou novamente para um grupo de pessoas. Foi top demais. Jesus, ele quebrou tudo naquele lugar. O manifestar do Espírito foi muito forte. E o pastor, ele conversou comigo e falou: Thiago, pode levar essa palavra? Posso. Eu não sei se vai ser igual, mas posso. Eu estou muito feliz, gente, de ver o Júnior. Está lá no fundão lá. Cara, nós tivemos várias experiências juntos. Lembra do monte? Top demais, cara. Eu estou muito feliz por vocês, por cada um que se encontra aqui. Meu coração exulta e se alegra. Dou graças a Deus, tá? Irmãos, para mim começar a ministração, foi muito importante essa introdução da Ellen, porque é o seguinte: todos nós queremos fazer, todos nós queremos ser, e bababá, e tchau, e vamos fazer, e vamos, mas não sai do lugar. Correto? Eu quero! 3 dias depois, não quero. Eu vou! Depois não vai. Isso é normal. Se chama inconstância. É uma coisa que por dentro de você, eu quero muito, eu quero. Vai, agora vai. Não vai. Não vai. E nós precisamos sim ser puxados para trás e ficar mais perto de Cristo, porque Ele é morada, Ele faz morada em nós. E nós temos que ter o caráter dele, as mesmas características. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que ter as características de Cristo. Eu vou abordar 5 pontos importantes aqui. Isso aqui está mais para um devocional. Você que está na sua casa e nos assiste essa noite. Eu quero que você entenda. Hoje eu não vou vir com o hebraico, nem com o aramaico, muito menos no grego. Hoje eu vou vir com algo simples que o Espírito ministrou em nós. E eu quero ministrar essa palavra através do Espírito sobre você. Uma coisa que nós, igreja, temos que entender é que a primeira coisa, nós temos que experimentar a palavra. Porque quando está escrito em Romanos 12:2, para a gente experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Quantos aqui já experimentaram a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor? Você já experimentou? Você entende a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a sua vida? Talvez não. Porque uma vez eu falei isso para o pastor, eu dei um exemplo para ele. Na química, a fórmula da água, qual que é? Quem sabe? H2O, exatamente. Top, né? Quando nós abrimos a palavra, tem todo o conteúdo, tem promessas, tem conselhos, palavras de sabedoria, de como você agir no seu casamento, de como você agir no seu trabalho. Tem repletos de ensinamentos ali. É um livro poderoso, mas só tem apenas a teoria. E qual é a prática? Qual que é a fórmula da água? Se eu pegar a fórmula da água e escrever num papel H2O, e você pegar aquela fórmula e colocar na boca e comer aquele papel, que gosto que vai ter? Amargo, né? Ruim. Você está experimentando a água ou não? Porque você está experimentando a fórmula no papel. E quando você pega a água e bebe, você está experimentando a fórmula verdadeira.
A palavra é a mesma coisa. Se você não experimenta de verdade, você não pode experimentar a boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Eu quero fazer, pastor! Deixa eu fazer, cara! Se prepare. 1 Timóteo, abre comigo. Ou coloca na tela aí. Hoje eu não estou de Bíblia, não, irmãos. Hoje eu estou de papelzinho. O iPad. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 9 até o verso 16. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, aos pastores, líderes. E se você for experimentar essas coisas que estão escritas, eu creio que o seu progresso vai ser grande. Amém? 1 Timóteo, capítulo, já está aí, né? A minha tradução é diferente, a minha é NVI, tá? Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Verso 10. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Verso 11. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Verso 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Repita comigo, progresso. Atente bem para a sua vida, para a doutrina, perseverando nesses deveres. Os deveres são o quê? Repitam comigo. Palavra, procedimento, amor, fé, pureza. Pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Eu quero fazer, pastor! Só que primeiro você tem que ser puxado, meu querido. São 5 características que eu quero que você pegue no teu espírito. E não fique apenas na fórmula, mas que você experimente isso. Para que você venha ter o quê? Progresso. A avançar no reino de Deus. A primeira pergunta, até para quem vai ministrar na célula quinta, se você quiser usar isso. Exemplo na palavra. Você tem sido exemplo nas suas palavras? É a primeira pergunta. Apóstolo Paulo falou, Timóteo, seja exemplo na palavra. Irmãos, uma das coisas que eu vejo muito, até eu mesmo fazia, a irmã está lavando a sua louça, e lava lá, e lava aqui. De repente, passa o filho. Ô, peste! Demônio! Olha só as palavras que ela está lançando na vida do seu filho. O seu casamento não está muito bem. O marido fala, eu não aguento mais essa esposa. Que porcaria. Olha as palavras que você está pronunciando. A minha pergunta para você aqui nessa noite, você tem sido exemplo na palavra? A primeira coisa que você pede quando você está desempregado, você ora ao Senhor, Senhor, me dá emprego, Senhor, eu quero muito emprego, Deus não sei o quê, Deus, eu quero emprego. Deus abre a porta. Me entenda, a fonte não é o seu emprego, a sua fonte é Deus, aprenda isso comigo. Aí você começa a trabalhar, só que o emprego não é o que você quer.
Porque você cria uma expectativa dentro de você e não é o que você quer. Aí você começa a reclamar daquilo que Deus te deu. Que porcaria de emprego. Desculpa pela palavra, tá? Vocês que me ouvem. Que porcaria de emprego. Espera aí, quando você orou, você pediu um emprego para Satanás ou pediu para Deus? Como que você está dizendo as coisas que Deus te deu e Deus tem te dado? Deus, ele te deu o seu casamento, Deus, ele te deu seus filhos. Deus, ele colocou para você estar aqui nessa casa. Deus colocou você para estar junto com os irmãos. Como você tem tratado os seus irmãos em Cristo, os seus irmãos biológicos? Como você tem tratado a sua mãe, o seu pai? Você tem honrado com palavras? Essa é a pergunta dessa noite. Uma pergunta que não quer se calar. Vamos lá. Tiago capítulo 3. No verso 5 que diz assim: semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande os bosques e é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de aves, répteis, criatura do mar doma-se, e é domada pelas espécies humanas. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, verso 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. Preste muito bem atenção nisso. Da mesma boca que procede bênção ou maldição, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Eu não consigo entender isso. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Como estão sendo as suas palavras? Um exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu não conheço esse cara aqui. Eu conheço ele. E o Júnior quer muito participar dessa casa, quer ser membro dessa casa. E eu tenho amizade com o Júnior. E eu começo a falar, olha, esse cara tem um monte de defeito. Mas esse cara aqui não presta. Esse cara aqui não vale nada. Eu estou matando o Rodrigo pro Juninho. Porque as minhas palavras estão lançando palavras que traz morte. E ele é parte de mim. Nós somos partes do mesmo corpo. Pode o pé direito falar mal do pé esquerdo? Primeiro que ele não tem boca. Então, meus queridos, eu quero só lançar essa palavra para você hoje, nessa noite. Provérbios capítulo 16, verso 23. O coração do sábio ensina a sua boca. Em seus lábios promovem a instrução. O verso 24 do capítulo 16 de Provérbios. As palavras agradáveis são como favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Se for para você não curar ninguém com suas palavras, fique quieto. Não fale nada. É por isso que você tem que ser cheio de Cristo, do caráter dele. As palavras de Cristo não traziam zoe, trazia vida. Traga vida para as pessoas com palavras sábias. Palavras que instruem. Se o seu filho é desobediente, profetiza na vida dele. Profetiza, filho, vem aqui, minha bênção. Se o seu marido ou sua esposa não estão bem, chama ela ou chama ele. Olha, meu querido, ó, eu te amo e você faz parte de mim. Não amaldiçoe seu casamento. Se o emprego não está bem, saia de lá, meu querido. Procure outro. Porque o emprego não é sua fonte, Deus é sua fonte. Aleluia. Você tem sido exemplo na palavra? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é, você tem sido exemplo no procedimento. Eu vou explicar para você que o procedimento, na linguagem de hoje, na tradução, é agir. Como você tem agido? Como você tem agido? Qual é o seu procedimento?
Irmãos, eu vou dar o primeiro exemplo aqui. Meu trabalho, agora estou de férias. No meu trabalho, todos sabem que eu sou cristão, todos sabem que eu faço parte do corpo de Cristo. Mas só que tem uma coisa, qualquer coisinha que eu faço, eles falam para mim, olha lá o crente. Às vezes, esses dias eu achei muito engraçado. Eu brinco muito, mas ao mesmo tempo que eu brinco, eu também prego a palavra e eles me ouvem. Isso é gratificante. É top demais. Então eu tenho essa afinidade com todos ali. Aí uma vez eu estava brincando, eu comecei a cantar, deixa a vida me levar. Aí outro. E aí, crente? A primeira coisa que as pessoas vão olhar, as pessoas de fora, vão olhar a sua conduta, como você tem agido. Como você tem agido nas circunstâncias? Como você tem tratado as outras pessoas? Como você tem tratado os seus irmãos em Cristo? Eu lembro muito bem da pregação da Tainá. Nós temos um acúmulo de informações que nós conhecemos a Jesus. Mas você conhece Ele na intimidade, você tem um relacionamento com Ele, é diferente. Eu não estou taxando de você de ser um crente chato, um cristão chato. Mas eu estou lançando essa palavra. Seja exemplo no seu agir. Qual é as circunstâncias que te apavoram, te põem medo? Que você fica totalmente apavorado. Eu vou te dar outro exemplo. Seu casamento está ruim. A sua vida financeira está ruim. Você não fala mais com ninguém. Você se tranca no seu mundo interno. E se amedronta e se apavora. Isso é o que Deus quer para a sua vida? É para isso que Deus o chamou? Para se trancafiar no seu mundo? A primeira coisa, quando você se tranca no seu mundinho, você está dizendo e declarando, pelos seus atos, eu não confio no Senhor. Eu confio em mim. Seu procedimento não está sendo digno. Como está sendo o seu agir com as pessoas? Como está sendo o seu agir com as pessoas de fora, meu querido? A igreja de Cristo está sendo muito omissa. Eu estou sendo radical nisso. Eu não estou dizendo que todas as igrejas brasileiras estão sendo assim. Mas aqui, pegando pelo Vale do Paraíba, sim, tem algumas igrejas que já estão em estágio avançado. Mas de Pinda para cá, a igreja tem sido muito omissa. Não tem feito como é a igreja de Cristo tem que fazer nessa terra. Eu sei que nós estamos passando por um período muito difícil. Mas depois que passar esse período, como vai ser o seu agir? Você vai amar as pessoas que estão lá fora? Ou você vai ficar trancado nessas 4 paredes, que é um prédio, e ficar nas suas mesmas picuinhas de sempre, com as mesmas palavrinhas de maldição, e com o mesmo bico. Bicudão. Estou ligando para você. O Senhor me ensinou muitas coisas nesse tempo, meu querido. Uma das coisas que eu não faço mais é ficar bicudo. Não fala comigo! Quem é você, meu querido? Ame, abrace, dedique-se. Desculpa, irmãos, eu estou saindo, mas é a voz da consciência, tá? Quando eu saio, é a voz da consciência. Voltei e estou aqui. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, no verso 21, diz assim: antes vocês estavam separados de Deus. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ei, a palavra está sendo clara e nítida. Quando vocês têm um mau procedimento, vocês estão separados. Você acha que Jesus ia ter a mesma conduta que vocês têm? Será que Cristo ia ter a mesma conduta? Eu imagino o cabeça tentando dar comando ao corpo e o corpo não obedecer. Imagina o seu braço, você querendo, pastor,
Dá um comando para a sua perna direita fazer isso, e a sua perna não te obedece, cara. Porque o agir dela é outro. É para trás. Você quer para frente, cara. É para trás. Você quer se autocontrolar. Essa é a palavra. O controle é meu, eu decido. Você está dizendo, estou separado do corpo. Então você está separado de Deus. Ponto final. O agir é seu. A vida é sua. Azar é o seu. Tiago capítulo 3. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, seu bom agir, mediante as obras praticadas, com humildade que provém de sabedoria. Irmão, você quer ganhar multidões? Você quer ganhar pessoas para Cristo? Você quer transferir Cristo realmente? Seja exemplo no seu agir. Seja sábio. Seja sábio. No meu trabalho, ao mesmo tempo que eu brinco. Mas as pessoas que trabalham comigo, elas chegam e confessam coisas que no mesmo instante eu oro por elas. Independente de onde eu estiver, no LQ, no LF, eu oro por elas. Esses dias tinha um menino, ele já foi demitido do trabalho. Eu lembro que ele estava confessando algo para mim, eu peguei, cara, deixa eu orar por você. Eu comecei a orar, ele começou a chorar. Ele falou assim, já que eu estou com vergonha, estou chorando, cara, não liga, deixa eu ministrar sobre você. Eu só quero ministrar sobre você. Eu só quero lançar palavras que trazem vida para você. Palavras que trazem cura para você. Seja exemplo no seu agir. Se você quer ganhar as pessoas da sua casa para Cristo, seja exemplo no procedimento e nas palavras. Aí você fala, Senhor, o meu marido não vai, pai. Mas você amaldiçoou ele. Fica 3 dias sem falar com ele. Você não olha para o seu filho. Você não dedica a sua vida ao seu filho. Você quer crescer na empresa, quer ser um grande cara dentro da empresa que você trabalha, mas qual tem sido a sua conduta lá dentro, meu queridão? Vamos lá. Vamos deixar a máscara cair. Hã? Colossenses capítulo 4. Sejam sábios no procedimento com os de fora. Aproveite o máximo todas as oportunidades. Cara, quando você é exemplo no seu agir, você está aproveitando o máximo. Você está fazendo aquele ambiente onde você está profético. Não se torne com um ambiente de coisas maldosas, mas faça aquele ambiente se tornar um ambiente de Cristo. Pelo seu agir, pelas suas palavras. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que você saiba como responder a cada um. Seja sábio, cara, em palavras, em agir. Como você tem agido, como tem sido as suas palavras. Eu vou correr aqui, gente. Terceiro, exemplo no amor. Você viu que uma coisa vai se encaixando na outra? Primeiro, ser exemplo na palavra. Já entra o amor. Exemplo no agir, já entra o amor. Vou te dar outro exemplo. Está faltando água já. Vou dar um exemplo. Eu quero que vocês peguem isso no seu espírito e aprendam isso, por favor. Eu já ensinei algumas pessoas, mas eu quero que vocês aprendam isso. Eu já fiz muito isso, irmãos. Eu confesso. Não existe super-homens e super-mulheres. Eu já fiz muito isso. Por exemplo, eu estou num ambiente, eu estou no churrasco. Eu gosto muito de churrasco. Estou no churrasco. E está lá aquela carne gostosa, o Éder na churrasqueira. O Éder tem que estar na churrasqueira, meu querido. É demais. O Éder na churrasqueira. O Jota está falando bobeira, como sempre. Aí, de repente, chega a Ellen. A Ellen chega, só que eu não vou com a cara da Ellen. Eu não vou com a lata dela. É um exemplo, tá, Ellen? Eu não vou com a lata dela. Eu me livro, esse menino jogou, misericórdia. Irmãos, quando ela chegar no ambiente, eu mudo. Ela chegou, já mudei, já fechei a cara. Meu agir, ó. Ó. Já fiquei assim. Já não falo mais nada, mudei. Já não brinco.
10 minutos depois, para não ficar feio. Queridos, vou embora, tá? Tchau. Tá gostoso de... Não vou olhar para ela, não vou chegar perto dela. Tô indo embora. Tá bom, meus queridos? Nossa, uma benção. Viu, Éder? Valeu pelo churrasco, valeu. Fui embora. A pergunta é, quem está governando a sua vida? A Ellen ou Deus? Porque quando ela chega no ambiente, eu quero sair. Que amor é esse? Quem te governa? O Espírito é amor, cara. Jesus é amor. Se eu não amo o próximo, cara, eu não estou amando a Deus. Então o meu agir, a minha conduta, já diz que eu não amo, cara. Porque a Ellen está me dominando. É ela que me domina. Não é o governo do Espírito, mas é o governo dela. O que você me diz, Érica? Oh, Deus. João, capítulo 1. 1 João, capítulo 4. Que diz assim, no verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece quem? A Deus. Você é nascido dele, cara. Você é nova criatura, uma nova conduta, novas palavras. Cara, você nasceu de novo. Você está ligado a ele. Quem ama, quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Você precisa experimentar. Não é para você comer a fórmula, é para você experimentar. Não leia a Bíblia, estude ela. É diferente. Pratique-a. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Pois nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas porque ele nos amou. E enviou seu Filho para a apropriação pelos nossos pecados. Amados, verso 11. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. E ninguém jamais viu a Deus, se nós amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que, se permanecemos nele, ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Ou seja, meu irmão, nós estamos ligados totalmente nele e a ele. Quando nós falamos do corpo, da junção do corpo de Cristo, cara, não tem como. Eu vou te dar um exemplo muito fácil aqui. Se eu machuco meu dedo mindinho, olha a primeira coisa que a minha mão direita faz. E depois, olha o que minha boca faz. Olha a funcionalidade do meu corpo, ó. Ajudou. Depois, os meus pés vão me levar até o médico para ser o quê? Curado. Se eu não quero ajudar nem o meu dedo mindinho, quem você tem amado? A igreja de Cristo não se funciona mais no individual, não é mais no individualismo, é no coletivo, cara. Não é mais Moisés que faz parte, cara. Mas sim o corpo de Cristo, cara. Não é mais um cara só. Eu quero que você entenda isso. É a nova aliança, cara. É a graça. Uma igreja que não se une para manifestar o amor na própria cidade, cara, é uma igreja morta. A igreja de Laodiceia, nem quente nem fria, e Deus vomita, cara. Presta atenção. Pratique o amor, cara. Não em palavras, mas experimente isso, cara. Ame. Entrega-se, cara. Põe isso em prática. Cara, todos os dias eu tenho tentado isso, cara. Todos os dias o Espírito me confronta. Eu estou sendo sincero. Todos os dias, cara. Não adianta eu simplesmente me trancar no meu quarto, ficar 3 horas e chegar e não aguentar para olhar para a cara da Tainá, cara. Presta bem atenção, meu querido.
Ame os de dentro da sua casa, os de fora da sua casa, cara. Ame os órfãos, ame as viúvas, cara. Cuide das pessoas que estão na rua, cara. Eu vim de uma casa que a gente cuidava de morador de rua, cara. Toda sexta-feira a gente fazia almoço pros caras, jantar pros caras e dava banho. Dava banho, o cara tava fedendo, a gente abraçava, cara. Tinha que abraçar, porque o amor tem que resplandecer, cara. Você não é melhor que ninguém, cara. A única coisa que Jesus Cristo quer que você faça, expanda esse amor, cara. É só isso, cresça no amor, cresça nas palavras, cresça no procedimento. Cristo não quer uma igreja linda, um templo lindo, maravilhoso, mas seja lindo por dentro, cara, como Cristo é. Ponto final. Quarto exemplo. Seja exemplo na fé. Irmãos, você tem sido exemplo na fé? A fé é difícil, cara. Lembra uma vez, eu fiquei um tempo fora dessa casa, depois eu retornei. Deixa eu ver a hora. Tá quase estourando minha hora. Eu lembro que eu fiquei um tempo fora dessa casa, depois eu retornei. Eu lembro que esse cara que estava com dor na coluna. E eu peguei e falei, eu vou orar por você, né? Vamos lá. Senhor, vai! Cura, Deus, vai! Toca, não. Nem lembro o que eu falei. Toca no, sei lá. Toca, abençoa, vai, cura, não sei o que e tal. Mas foi linda a oração, foi bonita. Aí depois eu peguei e falei assim pra ele. Então, eu acho que amanhã você tá melhor. Eu acho, cara. A primeira palavra eu devia ter falado, cara, você está curado. Pronto. Eu disse isso aqui uma vez. O nome de Jesus não é amuleto. Não é amuleto da sorte. O nome de Jesus é poderoso, ele cura, cara. O seu nome manifesta a cura. Aí eu quero dizer, eu sou cheio de fé. Mas as minhas palavras dizem, eu acho. Você acha o quê, meu querido? Cara, você já está orando e já não está crendo. Você está orando por orar. Você está fazendo o seu papel. O seu papel é o quê? Não, eu tenho que orar porque eu tenho que mostrar que eu... Vou lá, vai. Vai, toca, Senhor, vai, cura. Oh, mas eu tenho remédio lá em casa, lá, cara. Se quiser... Tem um remedião lá, cara. O remédio foi benção pra mim, cara. Minha lombar hoje, ó. Que fé dos irmãos. É demais, cara. É demais. Ê, crentaiada, misericórdia, cara. Tá legado do pastor isso aí? Essa arte aí que você tá fazendo? Não, cara, que hoje eu tô inspirado. Gente, eu lembro uma vez que tinha um cara que estava conversando comigo, ele estava contando. Eles estavam, acho que a filha dele estava sem cadeirinha, alguma coisa assim. Da esposa dele viu um comando lá na frente. Ai, meu Deus, amor, comando. Eles são crentes. Amor, comando ali na frente, amor. Calma, mulher, fica tranquilo, fica tranquilo. Ai, amor, mas em nome de Jesus, esse comando não vai parar. Chegando perto do comando, o guarda foi pro meio. Ai, Jesus, misericórdia, irmão, vai parar. Que fé é essa, meu irmão? Eu sei que já está errada, né? Mas vamos lá. Põe a fé em exercício. E a primeira pergunta é, você crê que Jesus morreu na cruz para salvar você? Se você não acredita nas pequenas coisas, como que você vai acreditar nas grandes? Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Em 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, no verso 4. A minha mensagem, a minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Cara, tudo que você prega, todas as boas novas que você anuncia a muitos, cara, é tudo por fé.
Eu vou te dar um outro exemplo. Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa. E eu não queria ficar naquela empresa. E eu encostei o carro lá na base da empresa. E eu falei pro meu gestor, falei, Marcos, o nome dele era Marcos. Falei, Marcos, me manda embora, cara. Não, eu quero sair da empresa. Daí ele falou, você está pedindo conta? Falei, sim, eu estou pedindo conta. Mas você tem um emprego? Eu falei, já tenho. Não tinha. Não, eu já tenho. Mas, cara, você tem certeza? Eu falei, não, eu já tenho um emprego. Deus já tem algo bom e preparado. Eu falei desse jeito para ele, Deus já tem algo preparado para mim. Fica tranquilo. Pedi conta, dei baixa. 3 dias depois, eu fui chamado. Eu entreguei o currículo um dia antes. 3 dias se passaram. Cara, eu fui chamado e até hoje faz 2 anos que eu estou trabalhando nessa empresa. A fé, cara, você não consegue enxergar, mas você espera. Você crê, cara. Assim, é uma coisa pequena, que eu estou só testemunhando da minha vida. Mas você pode fazer grandes coisas, cara. O 5º e último. Exemplo na pureza. Isso aqui é forte, cara. Isso aqui eu podia até estender mais, mas vamos deixar para outra vez. Gálatas capítulo 5, que diz assim, 19. Ora, as obras da carne são manifestas pela imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, urgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você me fala, eu quero fazer, eu quero ser, eu quero estar, eu quero ter. Mas você é ciumento. Você é fingido. Aí a gente só olha assim, o cara estava no bar. Nossa, o irmãozinho foi na igreja, ela estava no bar, cara. Estava pecando. Mas você esquece que dentro de você corre o ódio. Dentro de você corrói fofoca. Isso é pecado, cara. E você jamais vai ver o reino de Deus. Se você for ler Gálatas, no verso 22, aí vai ver o fruto do Espírito. Será que o fruto do Espírito está dentro de você? Você nunca se indagou, nunca se perguntou por isso? Nós só olhamos as coisas que temos que olhar, que nós gostamos. Eu vou te dar um exemplo de inveja. O invejoso é aquele. Eu tenho esse celular, que não é meu, que é do Kaique. Eu tenho esse celular. Eu acabei de comprar, ele é muito top. Uau, faz um monte de coisa. Vou pegar a Ellen de exemplo, que ela está na minha frente, asa dela. Aí a Ellen quer esse celular também. Só que ela não quer somente o celular. Ela quer que eu perca o meu celular e que ela tenha o dela. A inveja, cara, é fulminante. Ela não está feliz porque eu tenho esse celular, mas ela quer que eu perca o celular e depois ela vai querer comprar um melhor que o meu. Mais superior que o meu. Agora eu tenho. Bobão. Você perdeu o seu, né? Você viu como a inveja é, cara? É isso que Deus ele trouxe no meio de nós? Se eu prego aqui, depois a Tainá quer pregar melhor que o meu, isso já virou uma competitividade, cara. Eu não estou entendendo isso. Quem te governa? É você ou o Espírito? Primeira Pedro, para mim terminar, no capítulo 1, no verso 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Verso 16, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Hebreus capítulo 12, verso 14, esforçam-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha, são 5 princípios que eu ensinei a você hoje. Eu gostaria que todos experimentassem isso.
exemplo na palavra, exemplo no agir, exemplo no amor, exemplo na fé, exemplo na pureza. E para completar e finalizar essa pregação, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. Sejam diligentes nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, nesses 5 princípios. Para que todos vejam o seu progresso. E atente bem a sua própria vida para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois, fazendo isso, você vai salvar a você, quanto as pessoas que o ouvem. Ou seja, você vai transicionar Cristo para as outras pessoas através disso. Amém? Se coloque de pé.